Olá, boa noite. Olá, boa noite. Pronto, todos me ouvindo? Me ouve, Andréa? Tudo ok? Tudo Vamos lá. ok? Tá bom, vamos começar, né? Nosso tema hoje é Indústria e Educação 4.0. A gente vai fazer esse bate-bola aí, eu vou falar um pouquinho da indústria e a nossa querida Andrea vai falar depois um pouco da Educação 4.0. Brevemente aí, eu me apresento para vocês, tá, gente? Meu nome é Vitor Benhu, eu sou engenheiro, maker, empreendedor, professor, pesquisador, desenvolvedor, mas acima de tudo fascinado por inovação. Eu acho que essa definição se enquadra muito bem aí na minha característica. E dentro da minha trajetória aí, tanto profissional, quanto pessoal, quanto acadêmica, tive algumas oportunidades bem bacanas de desenvolver projetos legais, projetos voltados para tecnologias assistivas, projetos voltados para a indústria, projetos voltados para a parte social, robótica com crianças, bem bacana. Uma trajetória também na indústria, na parte lá da indústria 4.0 a gente trabalhou bastante, com a engenharia também. Tive uma passagem bem bacana também na área de engenharia clínica hospitalar, muito legal, muita tecnologia. A indústria 4.0 está presente lá, muitas coisas que a gente vem vendo depois a indústria alcançando, a medicina ela consegue ter esse poder muito maior. Enfim, espero contribuir um pouco aí com vocês e vamos adiante. Tá aí meus contatos, né? No final também a gente passa. Então, gente, deixa eu colocar aqui. Então, apareceu aí o slide, só te perguntando, da indústria 4.0, que eu parei de me ver. Sim? Só para Tudo confirmar? certinho. Tá bom. Tudo Então, certo. gente, a indústria 4.0, né? Existe um cuidado, né? Na verdade, um detalhe entre a indústria 4.0 e a revolução, a quarta revolução industrial. São termos bem parecidos, na verdade, eles são irmãos, eles não são exatamente iguais. Fazendo um retrospecto aí breve, a gente tem lá a Revolução Industrial a vapor. Na verdade, a primeira Revolução Industrial, nos anos de 1700, onde, na verdade, o grande dilema era a perda das pessoas do campo, da agricultura, e a ida dessas pessoas para as fábricas. A gente vê aqueles filmes lá em preto e branco, e etc., principalmente aí na segunda fase da Revolução. E aí veio a segunda fase, e com a segunda fase trouxe um boom de locomoção, um boom com os carros, com os aviões, a gente passa a ter agora um pouco mais de tecnologia embutida, não um pouco mais, né, mas a gente passa a ter uma tecnologia cada vez maior, vem lá Nikola Tesla, enfim, com o advento da iluminação, com os motores, isso faz um salto, né? Logo depois desse salto, praticamente aí 100 anos depois, a gente chega na terceira revolução industrial. Essa aí, pelo menos da nossa geração, ela teve bem mais inserida, que é a questão da computação, né? A gente tem uma globalização. A gente trouxe aí com a microeletrônica, com o advento da microeletrônica, a gente trouxe um poder muito grande de processamento digital, de computação, de internet, de globalização e assim as pessoas talvez da minha idade vão perceber até né, um pouquinho quem é um pouquinho a mais vai ver lá na época quando do advento da internet de escada, o quanto que mudou hoje, o quanto que hoje a gente tem acesso na palma da mão do celular, da criancinha que tem, sei lá, 2 anos de idade, a um idoso que tem, sei lá, mais de 80 anos, ele consegue se conectar ao mundo e estar tá bem conectado através dessa tecnologia. E aí chegamos aí, ó, na quarta revolução industrial. O que é isso, gente? Na verdade, essa quarta revolução industrial foi uma quebra de paradigmas, vem sendo uma quebra de paradigmas. E um ponto muito importante, na verdade, eu gosto bastante de frisar isso, é porque as outras revoluções a gente sempre olhou como um fato histórico. A gente fez o quê? Vivemos, olhamos para trás. Ah, aquilo lá que se passou foi a primeira, aquilo que se passou foi a segunda, aquilo que se passou foi a terceira, mas a quarta nós estamos vivendo lado a lado. A gente está passando numa locomotiva onde ela está vindo ao nosso lado e a gente está tendo que acompanhar. Então,
ela tem um grande diferencial em relação a essas outras revoluções, né? E o que é que, basicamente, o que é que define ela, tá? A inteligência artificial é um grande propulsor dela, mas não só a inteligência artificial, são as tecnologias exponenciais. O que essas tecnologias exponenciais são? São tecnologias que têm a capacidade de mudar a vida de milhões e milhares de pessoas. Então, a gente conectar, a gente mudar o mundo físico, certo? Transformar o mundo físico, trazendo isso aí de uma maneira que você consiga escalar isso, atingir pessoas, atingir populações. Então, ela tem essa grande característica, certo? E aí, trazendo um pouco mais para a questão da indústria 4.0, a gente tem alguns pilares da indústria 4.0, né? A questão da computação em nuvem, já vem se falando já há um certo tempo e muitas empresas, até nós, como uso pessoal, né? Geralmente isso chega no ambiente empresarial e industrial e depois vem para um ambiente pessoal. Computação em nuvem, hoje em dia a gente armazena praticamente tudo em nuvem, nosso celular, nosso e-mail, nossos arquivos, etc. Tecnologias móveis, essa aí, né, hoje em dia na palma da mão. Eu estava até conversando esses dias com o pessoal aqui de casa e estava dizendo assim, como que é intrigante, né? Antigamente, a televisão era o poder, era o meio de comunicação, de difusão do conhecimento, da comunicação, né? Do conhecimento, não, das notícias, né? Também do conhecimento. E hoje em dia é tudo na palma da mão. Então, e aí entra uma coisa inserida nisso aí, né? Porque como você está na palma da mão, numa televisão, só fazendo esse adendo, tá, gente? Numa televisão, é difícil para as empresas e para as pessoas que querem anunciar saber quem está vendo, que horas está vendo, o que está vendo, se entrou, se saiu, né? Com a televisão. Já com as tecnologias móveis, a gente tem um poder as empresas têm um nível de informação muito grande de nós que somos usuários. Então eu falei, olha, chega para mim notícias e coisas que parece que está adivinhando o que eu estou querendo. E a gente sabe que isso de fato não é uma coisa mística, de fato existe uma tecnologia por trás. Um outro ponto, machine to machine, né? É a gente ter comunicação de máquinas para máquinas, né? As próprias máquinas, elas conversarem, onde nós humanos que fazíamos essa ponte muitas vezes, nosso papel sai e a partir de agora elas começam a conversar entre elas. Impressão 3D, a manutenção aditiva, né? Na verdade, a produção aditiva, onde a gente consegue aí ter uma flexibilidade, um tempo de resposta grande para soluções que não seriam tão simples assim em outro momento. Robótica avançada, a inteligência artificial atua forte aí nesse ponto. Big Data é um ponto bem legal, é uma coisa que vem se utilizando já tem um certo tempinho. Quando eu digo certo tempo, eu estou falando aí dos 5 anos, né? Mais profundamente 5 anos, ela veio de antes, mas os últimos 5 anos se consolidou bastante. Que é você trazer um volume massivo de dados, as informações em tempo real. O que é isso? É o nível de água, o sensor de temperatura, quantas pessoas tem naquele ambiente, quanto é meu nível de produção, tudo isso em questão de segundos ou milissegundos, eu tenho esses dados e eu tenho esse volume massivo de dados, né? E com isso a gente tem o Big Data, o Big Data, como, né, em inglês, como a gente fala, e com essas informações eu consigo entender qual é o meu cenário. É muito importante na indústria a gente entender o que é que está acontecendo. Porque quando a gente entende qual é o problema, muitas vezes a gente gasta mais tempo entendendo qual é o problema do que resolvendo. Então, a gente entendendo qual é o problema, a gente consegue trazer uma solução. Daí o Big Data, né, só trazendo mais um ponto, a gente tem um volume massivo de dados e que é um ponto importante também a parte do Analytics. O que é isso? É quando a gente precisa tratar esses milhares de dados, porque antigamente a gente tinha muito pouco ou quase nada. A partir de agora, a gente começa a ter milhares e milhões de dados. O que a gente vai fazer com isso, né? Virou-se um dilema isso, porque não é só ter o Big Data, a gente tem que entender o que a gente vai fazer com isso. E daí entra a parte de analítica, que é analisar esses dados, algoritmos que analisem, que faça predição, que faça análise para auxiliar a tomada de decisão do gestor, a tomada de decisão do gerente daquele processo ali, né? Gerente, quando eu digo não gerente cargo, mas gerente pessoa que é responsável por aquele sistema. Internet das coisas. Surreal, assim, o avanço da internet das coisas, e tem um adendo aí muito bacana, a questão do 5G, né, que provavelmente deve vir aí nos próximos, talvez meses, mas eu diria aí no próximo ano.
É a 5G, né? É a tecnologia que vai difundir muito essa questão da comunicação com os dispositivos de internet das coisas. Para quem não conhece o que é a internet das coisas, é quando, né, hoje em dia a gente tem a internet, né, que todo mundo conhece. Ah, eu vou acessar a internet. Agora pensa uma coisa, sei lá, vamos supor, um mouse. Pensa um mouse, ele está conectado à internet. Qual é a capacidade que eu tenho, né? Um mouse é um exemplo que não é tão legal, mas vamos lá. É um semáforo da nossa cidade. Ah, está conectado com a internet. Ah, vamos supor agora que o aeroporto está conectado à internet. Vamos supor agora que o meu carro está conectado à internet. Então, se eu tenho um voo para pegar e eu sei que eu tenho que chegar no voo tal hora, mas eu sei que o semáforo já vai me dizer, vai calcular que meu carro e etc., pensa o seguinte, que se todo mundo estiver conectado, a gente começa a ter um nível de informação que a gente consegue controlar e, de fato, ter benefícios nesse sentido aí, de a gente conseguir integrar as coisas que não tinham conexão, né, não tinham poder de informar em tempo real, a passar a ter. Isso tem diversos impactos em mobilidade urbana, cidades inteligentes, smart grids, enfim, um monte de coisa. E na indústria 4.0, e na nossa indústria também, muita coisa. A partir do momento que a gente começa a ter dispositivos com custo menor, ou seja, isso é muito importante, eles são dispositivos de baixo custo, com capacidade, muitas vezes, autonomia de bateria que pode ficar ali horas e dias, ou seja, a gente não necessariamente precisa ter um ponto de energia, que ele vai conseguir extrair a informação e mandar essa informação para mim. Quando eu digo isso, gente, é muito importante, ela tem um papel fundamental, porque hoje em dia existe um custo muito grande de infraestrutura para você conseguir, por exemplo, automatizar alguma coisa, virtualizar alguma coisa. Você tem um custo, além da infraestrutura física, você tem a questão da tecnologia, que hoje ainda era cara essa internet das coisas. A partir do momento que a gente tem dispositivos de baixo custo, que conseguem ter autonomia de energia e ainda por cima conseguem se conectar a um ambiente de internet, a gente consegue ter um nível de informação e um nível de controle muito maior. E quando eu digo isso, por exemplo, na agricultura, onde a gente tem hectares e hectares, então tem muita utilização. RFID, né? Que é a gente conseguir fazer a parte do rastreamento e a parte de identificação. Eu gosto de associar bastante lá com a questão lá do pedágio, onde o carro passa e libera, mas são utilizados em aeroportos e na indústria é utilizado muito para a parte logística, para a gente entender toda a cadeia de fluxo da matéria-prima que saiu, que foi produzida, que juntou-se 10 matérias-primas para gerar um produto final lá na frente, depois de, sei lá, 10 processos, eu ter todo o rastreamento disso. Isso é muito importante, porque isso eu tenho rastreamento de qualidade, eu tenho rastreamento de produção, eu tenho a questão da própria logística, como é que está a minha logística dentro, quais são o meu mapa de calor da empresa, no ambiente, como é que eu consigo gerar um lote ali, digamos, carimbado e possivelmente rastreado para um eventual recall, enfim, então é uma outra tecnologia muito importante. Computação cognitiva vem tomando aí muito espaço, inclusive em recentes pesquisas as pessoas têm, uma instituição, né, me falhou agora qual diz que no Brasil você tem muito poucos, me falhou também um número, um pecado, não sei se foi 600 profissionais, eu peço desculpas aí pela possível engano no número, mas são 600 profissionais no Brasil capacitados em praticamente inteligência artificial. Então, está se crescendo esse movimento para poder gerar pessoas capacitadas e pessoas que possam ser atuantes nessa nova era. E a cibersegurança, né? Quando a gente tem isso tudo praticamente conectado, isso tudo em tempo real, a gente não tem segurança, a gente tem um grande problema, que é a privacidade, não só a privacidade, né? Tanto empresarial quanto pessoal, mas também a gente tem a segurança disso, né? Porque a gente sai do nosso domínio, sai da nossa redoma e passa para um ambiente que, se não for bem seguro, outras pessoas podem ter acesso. E aí, um dos pontos, uma das características, né? Vou citar algumas importantes da indústria 4.0, que é a interoperabilidade. A partir do momento que sistemas de máquinas, sistemas são conectados, né? As próprias máquinas, elas são conectadas entre si. O que é isso? Eu citei. É quando, por exemplo, a partir de um momento que uma máquina ela tenha programação e inteligência suficiente para que ela se conecte com a outra. Vamos supor, uma recebe a matéria-prima
para produzir um produto, né, semi-acabado. Se ela conversa com aquela que produz matéria-prima, ela sabe se tem matéria-prima, se não tem, quanto tempo vai ter, ela consegue prever, ela consegue fazer trocas, ela consegue dizer, olha, fulana, a máquina tal, ela não está pronta ainda para me fornecer, então eu vou acionar a máquina B, vou produzir a matéria-prima B, vou produzir a matéria-prima C. Então, é a partir do momento que as máquinas, elas começam a conversar entre si. Antes, isso ficava conosco. Nós operávamos, nós programávamos, e, basicamente, a comunicação entre si era mais para troca de informações precisas e pontuais. A partir de agora, elas começam a conversar para atingir os objetivos, que é a melhor tomada de decisão, a produção, a qualidade, a segurança, enfim, são pilares aí de muitas empresas. A virtualização, né, é a partir do momento que a gente pega tudo isso que está no campo e joga para o nosso sistema virtual. A gente disponibiliza essas informações. Então, se a gente não tem essas informações no ambiente virtual, de fato, a gente não consegue inserir isso no mundo 4.0. Então, é muito importante a virtualização, e isso passa por uma gestão do TI, né, que é a tecnologia da informação, muito forte, onde a gente tem que ter uma estrutura muito bem feita, muito preparada, e aí existe não só software, existe hardwares envolvidos, e existe uma preparação toda para poder isso acontecer. A descentralização é importante, ela é bem bacana, porque a questão da interoperabilidade, né, a partir do momento que uma máquina consegue falar com a outra, a máquina também, ela consegue agora entender qual é o cenário do chão de fábrica, como é que a indústria toda está, né? No caso, indústria, uma fábrica, como é que meu parque está, como é que está a produção, qual é meu gargalo hoje, qual é a minha meta, eu vou conseguir atingir, não vou conseguir atingir. Então, a partir disso, a máquina ela consegue entender qual é o cenário e consegue tomar decisões para que ela aumente a produção, diminua, melhore a qualidade, preze pela segurança, que sempre deve ser prezado, mas tem uma atenção redobrada porque houve um acidente. Então, assim, são coisas que a gente começa a perder um pouco esse domínio sobre a operação para ter muito mais um domínio sobre a tomada de decisão estratégica. A gente é o capitão desse navio, e é onde a gente vai chegar aí daqui a pouco na apresentação. Modularidade, produção flexível sob demanda. Um fato aí, a impressora 3D, ela trouxe muita flexibilidade em termos de você trabalhar com protótipos, né? Você conseguir prototipar de uma maneira muito mais rápida. Não só a impressora 3D, mas diversas outras técnicas, né, de produção aditiva, né, manutenção aditiva, onde a gente consegue aí, na verdade, mudar a ideia. Porque antigamente a gente tinha, né, até pouco tempo, a ideia era, vamos produzir o máximo que a gente puder, mas de uma só coisa. Só que a gente tem visto que hoje o mercado está cada vez mais dinâmico, está cada vez mais seletivo, e o mercado personalizado ele tem tido um poder, tanto que as redes sociais, a gente tem cada vez mais personalizado o que a gente vê, né? A gente tem sido cada vez mais seletivo, a gente quer cada vez mais personalizações, a gente não tolera mais chegar um atendente lá, sei lá, e falar com a gente de uma maneira genérica. Óbvio, se for um humano, melhor, mas se for um robô de uma maneira genérica. A gente não tolera mais receber um e-mail qualquer, genérico. A gente quer um e-mail com o nosso nome, a gente quer que, de preferência, ele saiba qual é a minha necessidade, qual era o meu problema. Então, cada vez mais o cliente, o mercado, ele exige essa flexibilidade da indústria. Então, a partir do momento que a indústria tem modularidade, ela consegue atender essa nova demanda, certo? Então, é um outro pilar. Daí eu trago alguns dados, né? 40% das empresas, elas já utilizam a internet das coisas nesse meio de produção. Isso é uma pesquisa feita agora no final de 2019 pela Eclipse Foundation, e no início de 2020, em março, ela publicou. E onde é interessante esse fato, 40% das empresas, elas utilizam a internet das coisas em seu meio de produção, ou seja, 40% já utilizam, 22% querem implementar em 2 anos, e 29% não possuem opinião formada. Então a gente vê assim, olha, já tem uma galera ali que já está acompanhando, mas tem uma outra que não colocou, apesar de saber que, e outra que nem sabe o que é. Isso abre algumas possibilidades, e trazendo aí para o mercado nacional, para quem é da área, enfim, até quem não é, e quem quer entender como é que é isso, abre-se possibilidades, porque a gente tem
um grande mercado ainda que não foi explorado em termos de implementação dessas tecnologias. E é onde nós temos que entrar. Em dois pontos. Nos especiais. Vamos chegar lá um pouquinho, não vou adiantar, né? Acabei, por causa do tempo, aí a pressa, na verdade, na fala que eu sou muito hiperativo, mas a gente vai chegar lá. Então, só para retomar o fio. A internet das coisas, ela vem para ajudar com que a gente consiga descentralizar, consiga fazer interoperabilidade dessas máquinas, a gente consiga melhorar a nossa tomada de decisão. Só que isso tudo, no fim das contas, né, vai influenciar no custo. Então, é um ponto importante. E veja que nem todas as empresas, elas ainda enxergam isso. Então, é um fato que a gente precisa analisar, não só como internet das coisas, mas para onde a gente está indo, certo? 48% das empresas já utilizam armazenamento em nuvem. Então, veja que 50% das empresas usam, seja ela privada ou híbrida, né, em termos de qual tipo de nuvem, mas 50% já usa. E a gente percebe isso, certo? A gente percebe, porque a computação em nuvem ela já vem sendo explorada há um certo tempo, tanto que nós, pessoalmente, utilizamos. Perceba que a internet das coisas ela é um pouco mais nova. E agora, inclusive, está chegando no nosso ambiente doméstico. Perceba que você tem lá as assistentes virtuais, as lâmpadas automatizadas, enfim, você chegar em casa, já preparar, já ligar seu ar-condicionado, os ar-condicionados smart. Então, está chegando, né? As coisas estão acontecendo. Tá. Em 2035, a inteligência artificial poderá dobrar as taxas de crescimento econômico anual. É uma coisa que, assim, é até ambicioso e audacioso, né? Mas é um dado aí da Accenture que ela diz, é o poder da inteligência artificial, aonde a questão da tecnologia exponencial entra, né? Em 2035, a gente pode dobrar a nossa capacidade de crescimento, porque a capacidade de processamento, ela tem ganhado cada vez mais, não só processamento, né? Mas, assim, a inteligência por trás disso, ela tem ganhado, a efetividade, né, desse processamento, ela tem ganhado um poder muito grande. Então, isso faz com que a gente consiga ter um crescimento exponencial, certo? Olha um outro dado aí, ó. 70 bilhões de dólares é o impacto que o desenvolvimento de habilidades digitais pode gerar para o PIB brasileiro até 2025. Veja que aí eu trago para o Brasil, né, um pouco mais para a nossa realidade, onde a gente tem uma perspectiva, né, de impacto de 70 bilhões de dólares no PIB com as habilidades digitais. E isso abre algumas perguntas aí, né? Poxa, como a gente alcançar, né, essa projeção e como a gente inserir nossa população, nossos jovens, enfim, nossa população ativa também, com essas habilidades digitais, né? Que é aí que é onde a indústria 4.0 e a educação 4.0, elas convergem. Porque, assim, geralmente, né, a indústria vem a revolução e a educação vem também, porque ela tem que dar subsídio, ela tem que gerar base para poder essa indústria sustentar e sobreviver, né, e crescer. Então, a educação ela é muito importante nesse aspecto. Aí um outro ponto também, em 2035 a maioria das compras de carro será autônoma, né? O Tesla está aí, inteligência artificial, visão computacional, computação cognitiva, enfim, um monte de coisas aí que a gente tem embutido, que a perspectiva é que daqui 15 anos a gente tenha a maioria dos carros sendo autônomos. A gente pensa isso e fala assim, poxa, será? É uma previsão, né? Pode se confirmar? Pode, mas vamos supor que caso se confirme, vamos imagina só, você ter uma coisa que hoje é incabível. É como, eu estava refletindo esses dias, é como há uns anos atrás era praticamente impensável você mandar uma foto para uma pessoa que está do outro lado do mundo. Resolveu um problema, mandei. Hoje em dia com o WhatsApp, manda foto, manda vídeo, faz conferência, sabe? São coisas simples, mas um carro, a gente nunca pensou nisso. Pensamos, a gente não está internalizado na gente o que é dirigir um carro, o que é ter um carro autônomo. E já tem carros autônomos acontecendo, né, e rodando, inclusive nos Estados Unidos bastante. Com o nível de segurança que está sendo aprimorado cada vez mais, aí sempre sai na notícia um acidente, etc., mas assim, cada vez mais a coisa tem melhorado, e os dispositivos de segurança também têm aumentado. E aí, gente,
o nosso bate-papo aqui não é focar na indústria 4.0, é focar, entender onde a indústria 4.0 ela entra em nós, seres humanos, e como a educação vai conseguir, né, unir esses dois mundos. Então, o que importa é, e nós? Para onde nós vamos? É assim, tem algumas perspectivas aí, né, que diz, poxa, vários empregos vão acabar. Vão acabar, gente. Mas assim, é cíclico, faz parte da evolução. Diversos empregos, eles acabam, as tecnologias vêm, algumas vezes sendo disruptivas, né, elas conseguem destruir, e assim, existe um burburinho, existe aquela coisa para poder não acontecer, mas acontece. Não tem como segurar. E como a gente vai conseguir, né? Como a gente vai conseguir entender em que lugar a gente está para a gente conseguir nadar junto, né? Remar junto com esse barco, né? 54% das 2.000 profissões existentes poderão ser substituídas por um robô ou um algoritmo de inteligência artificial. É impactante isso, em 2026, não está tão longe. Em tese, daqui a 6 anos, 54%, gente. Das 2.000 profissões existentes. Você tem ideia do que é isso? Eu tenho um exemplo, né, dentro de casa, onde, basicamente, a profissão, né, não é a profissão, mas o trabalho, o mercado de redes sociais, comunicação com redes sociais, marketing, etc., não existia há 10 anos atrás, talvez. O Facebook surgiu em 2000, não lembro o nome, ou a data, sou péssimo em data, inclusive. Mas eu me lembro que em 2015, talvez, entre 2010 e 2015, já se falava no Facebook, etc. Beleza, mas não tinha força. O Orkut morrendo, o Facebook surgindo. Mas hoje em dia, praticamente todas as empresas de comunicação, elas tiveram que entender que o mundo está se comunicando através das redes sociais. Então, hoje em dia você vai ver, por exemplo, um designer, um jornalista, um publicitário, trabalhando com mídias sociais. Eu pergunto, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, existia essa profissão? Não existia. Ela foi criada. Então, ela surgiu. Surgiu com o quê? Com base nas tecnologias que vieram acontecendo. E aí, eu preciso contar um negócio para vocês. Onde é que nós, né, entramos e como nós conseguimos nadar e correr junto? É fundamental, gente, que a gente entenda esse termo aí, lifelong learning, que é aprendizado contínuo, aprendizado para toda a vida. A gente precisa aprender sempre. Antigamente a gente fazia uma graduação e fazia uma especialização, cada vez mais especializando, e assim, onde é que a gente entrava aí? A gente especializava um pouquinho na área, mas entendia, eu já sou formado, eu já sou engenheiro, para mim tá bom. E a gente viu que não é assim. A gente precisa estar aprendendo sempre, cada vez mais, e cada vez mais com as diversas habilidades. Poxa, um curso de oratória é importante? Claro que sim. Poxa, eu entender um pouco de sociologia? Com certeza. Entender de história? Com certeza. Entender na minha área? Absolutamente. As capacidades, as habilidades, as soft skills, a Andrea vai falar um pouquinho sobre isso, mais ainda. E assim, a indústria, ela tem que entender, e é um processo aí que não é simples, que o dono da indústria, né, enfim, os grandes empresários, eles têm que entender que o dinheiro não tem que estar mais com eles só. Não tem que estar o foco no lucro, no capital. Ele tem que investir em mão de obra humana. Ele tem que investir naquele profissional que está lá dentro, porque aquele profissional que está lá dentro vai ser fundamental. Ele vai ser fundamental com as diversas outras habilidades, as soft skills, né, André vai falar um pouquinho, para gerir o processo. Máquina, somente máquina, não faz as coisas acontecerem. Tem que ter humano, mas o humano cada vez menos focado no trabalho repetitivo. É o humano cada vez mais focado nas habilidades comportamentais, na criação. É o humano cada vez mais focado no fato de estar compartilhando, de estar sabendo passar, sabendo entender, vender as suas ideias para que elas aconteçam. Então, o fato da gente aprender, desaprender e reaprender, ele é muito importante. Então, isso é uma característica até que eu tento aplicar isso na minha vida, que a gente não sabe nada e a gente não tem que levar em consideração, eu tenho uma formação e essa formação, para mim, vai ser
para o resto da vida? Não, gente. O mercado, ele muda, a revolução, ela é exponencial, então a gente tem que estar muito atento, muito antenado. E por fim, né, não o fim da nossa apresentação, mas eu deixo para a nossa querida Andréa, me perdoa, passei uns 5 minutinhos aí, é a mensagem que eu deixo, ó, não seja um robô. Com essa nossa tendência mundial, né, a gente precisa primeiro entender onde a gente já está entendendo, né? Veja a questão da pandemia, né? Falo só brevemente o quanto que a pandemia mostrou para a gente, o quanto que é importante a gente ter processos bem definidos, empresas com as virtualizações feitas, né? Uma outra coisa muito interessante, a impressora 3D, o quanto que ela contribuiu no Covid, as face shields, que aí supriram praticamente uma necessidade urgente na beira do hospital, imediata, e daí cresceu um movimento muito bacana de makers, um engajamento muito legal, e que depois vieram a ser produziram em escala, os respiradores, então tudo isso com o movimento maker, que também faz parte, né, dessa nova tendência. Então, a mensagem que eu deixo e que eu gosto de falar é: não seja um robô, gente. Não foca nas habilidades simplesmente técnicas, vamos focar nas habilidades soft, nas habilidades comportamentais, nas habilidades de desenvolver nossa criatividade, a nossa percepção, a nossa comunicação, para que a gente consiga entender, certo, esses sistemas que estão acontecendo. E, obviamente, aqueles que têm a afinidade para a área técnica vão para onde o mundo está indo. Se você tem um negócio, vai para onde esse negócio... Entenda como o seu negócio pode morrer daqui 2 ou 5 anos, para você tentar entender como você fazer ele sobreviver. Então, são perguntas que eu me faço todos os dias no meu negócio. Onde é que eu estou, para onde eu vou e o que é que eu estou fazendo para isso acontecer. Mas é isso, eu deixo a palavra com a nossa querida Andréa e vamos lá. Obrigada, Vitor. Obrigada pelas suas colocações. Para mim, é um grande prazer estar aqui nesse bate-bola com o Vitor, falando da indústria 4.0 e a relação da educação com esse cenário da indústria 4.0. E, para mim, esse prazer é redobrado. O Vitor hoje é um grande amigo, mas é um ex-aluno, egresso do IFBA, um ex-aluno de iniciação científica. Não sou tão velha assim, né? Mas Vitor foi meu aluno de iniciação científica. Então, é isso. Para mim é um grande prazer. Então, eu gostaria de pedir só para que colocassem a apresentação no ar. Então, como o Vitor colocou, vou estar falando sobre a educação 4.0 e a importância da educação para formar os profissionais do século XXI. Deixa eu ver se eles conseguem... Enquanto isso... pronto, pode ir. Foi. Obrigada, Vitor. Quer falar? Quer concluir? Não, pode ficar à vontade, prossiga. Pronto, você já deixou pouco tempo para mim, então deixa eu adiantar. Perfeito. Então, quem sou eu? Eu sou a Andréa Bittencourt, sou professora do IFBA, coordenadora do grupo de pesquisa, Sistema de Automação Mecatrônica, onde Vitor, que hoje é referência em Arduino, em Cultura Maker, ele conheceu o Arduino, então tenho muito orgulho de falar isso. Com você, atualmente... primeiramente. Isso. Falei, não sei o que é isso, mas eu vou aprender. Isso, e hoje virou... 2011. Isso, lá em 2011, e hoje virou referência no estado e também nacional com relação ao Arduino e o ensino do Arduino. Atualmente estou na diretoria de extensão do Campo Salvador, e eu gostaria de começar essa reflexão, falar sobre a educação 4.0, falando sobre a sala de aula. Estamos falando da educação, vem na nossa mente a primeira coisa, a sala de aula. E aí eu trago essa imagem da sala de aula do século passado. E aí mostra muito bem a educação 1.0, mostra e reflete o ensino que se tínhamos na época. Mas se a gente pensar, o que mudou na nossa sala de aula? E aqui eu trago uma sala de aula atual. Mudou a sala de aula? Mudou, né? Mas mudou só a educação, a sala de aula basicamente é a mesma. Saindo da educação 1.0 para a educação 4.0, hoje, na grande, quase 100%, na grande maioria das escolas, ainda encontramos essa realidade.
que ela vai, e antes um pouquinho de falar, e ela vai mostrar o quanto estamos distante, na grande maioria, da educação 4.0. Então, antes de falar da educação 4.0, eu vou estar mostrando um vídeo sobre, e contextualizando, para que a gente saia dessa educação 1.0 para ir até a educação 4.0. Então, eu gosto desse vídeo porque ele faz esse resumo e traz da educação 1.0 até a educação 4.0. Não vou me aprofundar um pouco, mas só deixar a reflexão em que educação a nossa educação brasileira se encontra. Para atender esse cenário que Vitor colocou muito bem da indústria 4.0, precisamos falar da educação 4.0. Nós ainda estamos muito longe de alcançar. Então, temos aí um grande trabalho, grande árduo trabalho para ser feito para formar esses profissionais do século XXI e o profissional para encarar a indústria 4.0. Então, é um pouco, alguns desses números o Vitor já colocou muito bem. Então, 65% das crianças que hoje estão na escola primária, eu tenho uma filha de 4 anos, ela vai trabalhar certamente no emprego que ainda vai ser criado, como o Vitor colocou, que ainda não existe. 49% dos trabalhos atuais têm potenciais para substituição. 80% das habilidades treinadas nos últimos 50 anos serão superadas, como o Vitor colocou, por tecnologia. E 1,1 bilhões de funcionários são atingidos pelas atividades automatizadas. Então, esses números são muito importantes para que faça essa reflexão da importância da transformação e da educação 4.0 para esse cenário. E aí, Vitor colocou muito bem como preparar o profissional, qual é a maior responsabilidade da educação 4.0, é justamente não só focar na hard skills, que são as habilidades técnicas, mas focar também e dar uma atenção principalmente para as habilidades comportamentais, as soft skills, que é aquela habilidade que está ali submersa, que está no oculto, que não conseguimos enxergar, mas que ela tem sua maior parcela na formação profissional formação do profissional do século XXI. Então, essa hard skill, a gente está falando dessas habilidades técnicas, e a soft skill, a capacidade de resolver problema, colaboração, storytelling, curiosidade, comunicação, criatividade. Eu estou passando um pouquinho rápido, porque o meu amigo Vitor deixou pouco tempo para mim, e caso tenha perguntas, sugiro vamos fazer a interação. Então, os 6C da educação para o futuro, então aí resume muito bem, assim, quais são as habilidades nesse 6C para a educação do futuro. Então, a comunicação, comunicar com clareza, trabalhar colaborativamente, abraçar a cultura, desenvolver a criatividade, a conectividade, o pensar criticamente. Então, perceba que aqui eu tenho muito mais habilidades
software, as habilidades comportamentais, um peso até maior do que as habilidades técnicas. E aí eu gosto de trazer também essa pirâmide da aprendizagem, desculpa, para mostrar o quanto é importante sairmos da metodologia de ensino que temos hoje na grande maioria das escolas para um método de aprendizado ativo, tá? Que é o que a educação 4.0 traz. Quando o aluno está no método passivo, onde ele é o instrumento passivo do aprendizado, ele, por exemplo, aí traz de 10% do que ele lê ou que ele absorve. Quando a gente está no método de aprendizado ativo, ele vai absorver 95% do que ele ensina, 80% do que ele pratica, ou seja, o aprendizado do aluno é muito mais significativa. Então, vamos começar, então. Como é que vamos sair dessa pedagogia bancária, onde o professor, ele joga o conteúdo para o aluno, para uma metodologia ativa de ensino, onde o aluno, ele deixa de ser passivo no aprendizado e passa a ser o centro da aprendizagem. Então, o centro é o aluno, vamos desenvolver a autonomia do aluno, o professor, ele não é o centro do conhecimento, ele vai ser o facilitador, então ele vai estar facilitando esse processo, mediando esse processo de aprendizado, trabalhando com situações de problemas, reflexão e trabalho em equipe, desenvolvendo não só as habilidades técnicas, mas as comportamentais também. Então, desenvolver novas habilidades é esse dever da educação 4.0, vai dar ênfase em habilidades digitais, empreendedorismo, criatividade. Então, a educação 4.0, ela vai possibilitar ambientes inovadores, desenvolvimento de novas habilidades, tanto habilidades técnicas, hard skill, como soft skill, e aprendizagem colaborativa. E aí, onde chegamos na cultura maker, fazendo esse estímulo ao empreendedorismo, à criatividade, a metodologias ativas. E aqui estou trazendo também a abordagem STEAM, que é utilizada justamente para desenvolver habilidades na área de ciência, tecnologia, engenharia, artes, matemática, trabalhando a inter e transdisciplinaridade, focando aqui, eu gosto de sempre focar no A aqui, que vem trazer que é a arte, que antes ela não era associada, a gente tinha sim, a inclusão da arte, e aqui a gente vem trazer justamente o foco na importância da criatividade, desenvolver a criatividade. E aqui o aprender fazendo, como o Vitor colocou. Então, a cultura maker, ela vem trazer isso, e é uma dos grandes marcos da educação 4.0 também, é o aprender fazendo, design thinking, o mão na massa. Eu gosto de trazer também que tudo isso que a gente está colocando aqui já está contemplado nas competências lá da BNCC, tá? Então, que é as 10 competências da BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, que é o conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, a parte cultural, comunicação, trabalho e projeto, autocuidado e autoconhecimento, empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, nessas 10 habilidades que temos aí, que já estão contempladas no BNCC, temos aí a responsabilidade de estar desenvolvendo essas competências no profissional do século XXI, mas ainda temos um salto muito grande para poder alcançar o desenvolvimento dessas competências. E aí, eu queria falar também, não só da importância e do que é essa educação 4.0, o que a educação 4.0 ela vai desenvolver, mas agora eu trago uma reflexão também sobre os desafios da educação 4.0. E esses desafios, ele ficou muito mais evidente, porque estamos vivendo ele com muito mais força nesse contexto atual que estamos vivendo de pandemia, que é a exclusão digital. Então, aí tem uma imagem que reflete muito bem isso.
falando sobre essas caixas de computadores, são ótimas, né? Ele não tem, e aí tem uma outra imagem que fala ele pedindo o mouse. Então, essas imagens ela vai mostrar, e esses números que eu trago agora vai falar muito bem sobre esse cenário, sobre a exclusão digital, desculpa. Então, aqui a gente tem, ó, uma em cada 4 pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Ou seja, são 46 milhões de brasileiros que não acessam a rede. Esses dados são de 2018, que não mudou muito de lá para cá. A gente tem ainda uma realidade muito discrepante, e isso a gente percebe o quanto isso tem feito na educação um impacto muito, muito severo, aumentando o desnível social. E aí eu vou chamar a atenção a importância, daqui a pouquinho, a importância de ações para a inclusão digital, e aí como o Include faz muito bem, indo justamente para aquela região onde a gente tem a maioria da população dentro desse percentual de excluídos digitalmente. Então, aqui fala a questão das pessoas sem acesso à internet, das zonas rurais, da área urbana. Então, isso, quando a gente vai para a área rural, isso aumenta mais ainda. Mas, mesmo assim, a gente tem na área urbana ainda um número muito grande de pessoas. E aqui tem os motivos, não vou entrar, mas aqui, assim, 41,6% não sabem usar a tecnologia. Então, a gente tem esse cenário e aí o número que eu vou chamar bastante atenção é justamente isso, o quanto ele é importante, principalmente agora, nesse desnível que vamos ter aí, social, causado por a questão da pandemia, sobre a exclusão digital. Então, a importância de políticas públicas, ações, e nós que estamos aí dentro desse cenário privilegiado, que estamos dentro desse percentual que temos acesso à tecnologia, e não somente isso, a responsabilidade de fazer essa difusão da tecnologia e proporcionar a tecnologia para os demais. Então, temos essa responsabilidade aí de inclusão digital. Então, assim, eu finalizo justamente isso, que hoje, para mim, o grande desafio aí, não só em termos de educação, por mostrar o quanto estamos ainda distante na realidade brasileira da educação 4.0, é a necessidade de fazer a democracia online. Tá? Então é isso, eu deixo aqui meus contatos e estou aberta aí, se Vitor quiser complementar algo, ou se tiver alguma dúvida. Aí tem aí, se você pudesse resumir uma palavra profissional do futuro, qual seria? Excelente pergunta. Eu posso arriscar. Resiliência. Perfeito. Assim, na verdade, o profissional do futuro, ele não, a gente tem ideia do que vai vir, mas a gente não sabe o que espera. Perfeitamente, a gente não viveu isso. E claro, pois senão não seria profissional do futuro, né? Mas assim, ó, a resiliência é a capacidade da gente entender cenários, errar, aprender errando, certo? Persistir, entendeu? E entender que a gente não está preparado sempre e não vai estar nunca. A gente sempre tem que buscar o conhecimento, mas de maneira que a gente tem que ser objetivo. A gente tem que entender qual é o nosso objetivo. Então, a resiliência é muito importante para aprender todas as outras habilidades. Eu acho que é uma palavra que resume bem. Vitor, eu ia falar outra, mas aí depois dessa, realmente, eu acho que essa é perfeita, ela resume. E Vitor é uma pessoa que tem essa característica, é uma das principais características dele, e com isso você vai trazer o desenvolvimento, como você colocou muito bem, de outras habilidades, de buscar o protagonismo, buscar o ser ativo em todas as suas decisões e ações. Deixa eu ver das perguntas. Ah, tá. Tem mais uma. Perfeito, perfeito. Maci, falando sobre a sala de aula invertida. Então, as escolas não investem mais no desenvolvimento de abordagens inovadoras e colaborativas.
Perfeito, Marcia. Obrigada pela pergunta. Então, a educação 4.0, ela vem trazer justamente isso, a sala de aula invertida, que é uma quebra de paradigma, e isso está muito relacionado à formação do professor, então a necessidade de... É um desafio muito grande, não só para os gestores das escolas, mas também para a formação dos professores. Hoje, é importante se investir na formação do professor, então, dentro da instituição, estamos aí fazendo trabalhando nas licenciaturas, e aí vamos iniciar, na verdade, esse trabalho nas licenciaturas, falando sobre a cultura make, a importância do... a importância da cultura make, do aprender fazendo, de trabalhar metodologias ativas na formação do professor, para que daí a gente possa, de fato, pensar nessa quebra de paradigma, uma ação, é uma disruptura nesse cenário aí, que precisa não só de investimento e uma reestruturação do espaço escolar, mas também da formação do professor. É isso. Teve o que foi, meu Deus? O Thiago falou 45% que vão restar, mais da metade serão feitos por chineses e indianos. Tem um fato interessante, Thiago, que assim, com a descentralização da tecnologia, né, da indústria, isso faz com que nós ganhemos espaço. Então, a partir do momento que antigamente era a China, tudo se produz na China porque tem menor mão de obra, mais barata, etc. e tal, virou uma superpotência. Abre-se um outro caminho a partir da descentralização, onde a gente consegue entrar nesse processo aí, produzindo algumas partes da cadeia e etc. Então, eu vejo como um ponto que pode sim favorecer a gente. A Kodak é um grande exemplo, perfeito, mas sim. É isso. Eu acho que finalizamos. Eu agradeço demais a oportunidade. Foi um pouco corrido, é normal. Eu falo demais mesmo, Dea, mas não se preocupe. Da próxima eu começo, tá? Eu pago todas as minhas dívidas. Mas é isso, gente. A gente fica à disposição de vocês. Nossos contatos estão aí para debater mais, para conversar. Tem um monte de outros assuntos legais. A gente tem que compactar aqui para tentar mostrar um panorama. Mas é isso. Agradeço a oportunidade do Include, da Campus Party, um trabalho muito bacana que a gente tem feito junto com o Include. E é tema de uma outra live, mas é isso. Isso. Eu também agradeço a toda a organização do Include, do palco do Include, muito, muito importante as discussões que foram levantadas nesse palco, e fechar e trazer essa discussão da educação da indústria 4.0 é muito importante. Falar sobre a necessidade de fazer inclusão digital, se antes era importante, agora mais ainda. Então, de trazer essa abordagem para os menos privilegiados. Então, assim, parabenizo e sou muito feliz de fazer parte desse projeto, orgulho. De colaborar, muito orgulho, e dizer que é isso. Estamos aí à disposição para outros momentos de debate relacionados a outros temas. Parabéns a toda a organização da Campus Party aí, do Palco Include e da Campus Party de modo geral. Um abraço a todos e fiquem bem. Para vocês também, um abraço. Fiquem bem.